João capítulo 15, de 1 a 8. Eu farei a leitura então, irmãos, os irmãos em oração e com o espírito reverente, pedindo ao Senhor que nos fale por meio da sua palavra, acompanharão a leitura que faremos aqui. O Senhor Jesus Cristo então continua dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-o no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós agora lemos a tua palavra, ó Deus, onde o Senhor fala conosco, e agora pedimos a tua bênção sobre a pregação da mesma, ó Deus, que o teu Santo Espírito, o mestre dos corações, ensine a todos nós, igreja do Senhor aqui, reunida no dia do Senhor, ó Deus, e que nenhum dos presentes, ó Pai, nenhum de nós, saia daqui sem estar ligado verdadeiramente em Cristo Jesus, e que esta união, ó Pai, mística, produza muitos frutos, para a sua glória e honra, ó Deus. Assim nós te pedimos que o ensino de Cristo venha permanecer no nosso coração e frutificar. Oramos confiados em Ti, pela mediação de Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Jesus continua falando aos seus discípulos agora, quando eles se preparam para finalmente sair do cenáculo e Jesus Cristo caminhar ao Getsemane, para que ali, ele junto com seus discípulos, se preparem para aquela hora escura que estava chegando, da sua crucificação, da sua entrega, a entrega de si mesmo pelo seu povo. Nós vimos no domingo passado que Jesus Cristo termina o capítulo 14 dizendo assim: contudo, assim procedo, veja aí versículo 31 do capítulo 14, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. E aí então o Senhor acrescenta: levantai-vos, vamos-nos daqui. E é interessante que o capítulo 15 continua com Jesus falando mais aos seus discípulos. Parece que ele não fora embora do cenáculo, ele ainda está lá. Mas o versículo 31 do capítulo 14, anterior ao 15, diz que Jesus dá a ordem: vamos, levantemo-nos, vamos embora daqui. Então, como entender aqui? Quando parece que Jesus continua ensinando dentro daquele contexto do cenáculo, dentro daquele local, se ele disse: vamos daqui embora. A maneira correta de entendermos aqui é que quando Jesus dá a ordem aqui, Edmila, de levantarem-se ele e os seus discípulos e irem embora do cenáculo, uma vez que houveram ali ceado, é a ideia de que este levantar e se preparar para ir embora tomou tempo, levou tempo. Afinal, não é fácil você fazer com que 12 pessoas se levantem. Lembram-se que aqui, 11 discípulos, com a ausência já de Judas Iscariotes, que havia se retirado deles, mais o Senhor Jesus Cristo. Então eram 12 pessoas. Para você preparar 12 pessoas para irem, nem é assim tão rápido e fácil. Então a ideia de que enquanto eles se prepararam para deixar o cenáculo, Jesus Cristo falava com eles e os ensinava.
Assim nós devemos entender a continuação do versículo 15, que dá a ideia de que eles ainda estão no cenáculo, mas agora se preparando para irem embora. E Jesus continua ensinando-os. E ele faz isso através de uma metáfora. Ele fala aqui, ele usa a metáfora da videira e dos ramos, para ensinar a importância vital de todo aquele que diz crer nele, estar e permanecer nele, para que deem muitos frutos. O Senhor quer deixar claro, meus irmãos, que separado dele, nada podem fazer seus discípulos. Mas, unidos a ele, em amor e obediência, que procede deste amor, eles darão muitos frutos. E assim, glorificarão ao Pai que está no céu. Este é o ensino principal deste capítulo 15. Jesus diz: vocês devem estar em mim, e as minhas palavras em vós, para que vocês deem muito fruto e glorifiquem o Pai. Porque sem mim, sem estarem em mim, vocês nada podem fazer. Vamos ver como isso se dá no texto? Como esse ensino principal é desenvolvido pelo Senhor? Olha o que ele diz no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Irmãos, esse eu sou, que inicia o versículo, é o 7º e último dos eu sou do Evangelho de João. Vocês se lembram certamente dos outros eu sou que Jesus proclamara. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora eu sou a videira verdadeira. A ideia, meus irmãos, é que Cristo é tudo, e sem Ele não somos nada, porque Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é o grande eu sou. E Ele diz que Ele não só é a videira verdadeira, como o seu Pai é o agricultor. É interessante que, embora o Filho seja o tema central desse capítulo e da metáfora que usa-se e se vale da videira, o seu Pai não é um simples pano de fundo aqui. Ele é o agricultor, ou na cultura da plantação e do cultivo da vide, da videira, ele é o viticultor. Ele é o agricultor que corta e poda os ramos. Então, a figura do pai nesta metáfora, ainda que não seja central como é a do filho, que é apresentado por ele mesmo, apresentando-se aqui como videira, a figura do pai é importante aqui. Ele limpa, ele corta os ramos da videira. Mas, irmãos, para entender essa metáfora, é preciso ir ao Antigo Testamento. O Senhor Jesus usou um símbolo bem conhecido dos escritos do Antigo Testamento, da Escritura. Israel ali no Antigo Testamento é diversas vezes chamado de vide, videira, vinha, a vinha de Deus, a vide de Deus. Eu separei alguns textos apenas, não todos, nós não teremos tempo, mas que mostram que Israel era tido como a vide, a videira. Ele é chamado assim, Silas, Daniel, ele é chamado assim no Antigo Testamento. Israel, o povo de Israel, os descendentes étnicos de Abraão, são chamados de videira, vide, a vinha de Deus. Lá em Isaías 5, diz que Deus possuía uma vinha. A vinha, né, é o grupo de videiras. Né? A vinha é o local onde estão as várias videiras, certo? Israel era uma vinha que Deus plantou, que Deus cuidou. Lá em Isaías 5 diz isso. E Deus esperava que esta vinha, cheia de videiras, produzissem bons frutos. Muito bem, mas essa vinha produziu maus frutos. Ok? Mas veja, Israel é comparado a uma vinha. Jeremias 2, 21, diz assim Deus, lá por meio do profeta: eu mesmo te plantei, Israel, como vide excelente.
Veja, de semente mais pura. Como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide brava? Então, Israel é comparado novamente a uma vide, lá em Jeremias. Em Oséias, o profeta, no capítulo 2, diz assim, é mais claro ainda, Israel é vide, é videira luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares idólatras. Quanto melhor a terra, mais belas colunas aos falsos deuses fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. Então Israel é comparada a uma vide aqui novamente. Então veja, essa linguagem que Jesus usa, da videira, essa metáfora, ela não é desconhecida dos seus ouvintes, dos apóstolos, daqueles que estavam com ele, seus discípulos. Ele usa uma linguagem veterotestamentária. Mas o que Jesus quer falar quando ele diz que ele é a videira? Porque no Antigo Testamento Israel era a videira. O povo que Deus chamou em Abraão, Isaac e Jacó era a videira. Só que vocês percebam que era uma videira má. Era uma videira que não produzia bons frutos. Jesus é a verdadeira videira. Estão vendo a diferença? Aquilo que Israel não conseguiu ser, por seus pecados, Jesus é. Israel deveria ser a videira de bons frutos que Deus cuidou, protegeu, guardou. E nós vemos isso na história de Israel, né? Deus livrou Israel do cativeiro egípcio, do cativeiro babilônico. Deus está cuidando da sua videira, esperando que produzisse bons frutos. Mas, Denilson, ela não o fez. Aí Jesus então se apresenta como a verdadeira videira, aquela que produz bom fruto. É por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Tudo que Israel não conseguiu fazer, eu realizo, eu faço. Eu sou a videira verdadeira. Jesus, veja só, no Evangelho de João, Jesus não é só a videira verdadeira, ele é o verdadeiro templo, lembram? Destruí este templo e eu reerguerei, eu levantarei em 3 dias. Ele é o verdadeiro templo. Jesus, ele é maior do que Moisés. Eis aqui quem é maior do que Moisés. Jesus é o cumprimento das festas judaicas. Nós vimos isso quando pregamos aqui em capítulos anteriores do Evangelho de João. Ou seja, tudo o que fala o Antigo Testamento é cumprido em Jesus. Jesus é o cumprimento de toda a palavra do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus, que é a perfeição daquilo que apenas lá era sombra. Meus irmãos, é necessário então perceber que na maioria das vezes que Israel é apresentado como a vide, então, enfatiza-se o fracasso de Israel em não produzir bons frutos, o que é diferente no caso de Jesus. Jesus é a vide boa, é a videira cheia de bons frutos, que glorifica o agricultor, que agrada o viticultor. Talvez o salmo que deixa isso mais claro, que Jesus Cristo é a verdadeira videira, e há um salmo que aponta para Cristo nesse sentido, seja o salmo de número 80. Eu vou ler para vocês, não precisam abrir não, eu lerei para vocês. Olha o que Deus diz lá. Trouxeste uma videira do Egito, referindo-se aqui a Israel. Expulsaste as nações e a plantaste. Lembra? Ele trouxe a videira do Egito, libertou do Egito, e levou até Canaã, onde Deus a expulsou as nações de lá e plantou Israel lá em Canaã. Estabeleceu o seu povo lá. Dispuseste-lhe o terreno, e ela, essa videira que é Israel, deitou profundas raízes e encheu a terra, tomou o território. Com a sombra dela os montes se cobriram, e os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebanhos até o rio. A ideia do crescimento do reino de Israel. Aí a pergunta do salmista, por que Deus lhe derribastes as cercas? A videira é protegida por cercas, para que predadores não entrem, Por que Deus derribou as cercas, permitindo que predadores entrassem? Que é a ideia do cativeiro, lembra-se? Primeiro o assírio, no reino do norte, depois o babilônico, do reino do sul. Por que o Senhor permitiu que invasores tomassem a sua vinha? Por quê? O Senhor estabeleceu. E aí continua, o javali da selva devasta, e nelas se repastam os animais que pululam
no campo. Nós sabemos porque Deus permitiu que a vinha fosse destruída, por causa dos frutos maus, por causa do pecado do povo. Deus então tirou o cerco da vinha e chamou os inimigos para virem e destruí-la, por causa dos pecados de Israel, por causa dos maus frutos que Israel produziu. Aí o que o salmista ora? Ele ora assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita essa vinha. Protege o que tua mão direita plantou. Está vendo a ideia de Israel como vinha? E como uma vinha má? E aí diz mais: também fortalece o sarmento que para ti plantaste. Ela está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos, aqueles que invadiram a vinha pela repreensão do teu rosto. Agora veja o verso 17, que é o meu ponto. Seja a tua mão sobre o teu povo, povo da tua destra. Agora veja, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. O verbo fortalecer aqui é fazer crescer. Então nós poderíamos ler: seja a tua destra, ó Deus, não só para o povo, a vinha, mas para um filho do homem que fizeste para ti crescer. Quem é o filho do homem? Quem é esse que Deus está fazendo crescer para ele? Tem a vinha, que é Israel. Mas junto de Israel tem um filho do homem, a quem Deus está fazendo crescer para ele. Jesus Cristo. Olha que maravilha. Muito tempo antes de Jesus vir, o salmista falou dele, inspirado pelo Espírito Santo. Tem misericórdia da tua vinha e faz crescer o filho do homem para ti. Jesus Cristo é a verdadeira videira. É aquele que produz os frutos. E é aquele em que nós devemos estar. Nós devemos estar em Cristo. E eu já faço uma aplicação aqui no início do nosso sermão. Jesus Cristo é a verdadeira videira. Meus irmãos, em nós mesmos, nós não possuímos vida, nem poder, nem vigor espirituais. Tudo o que possuímos na vida de bênção que procede de Deus está em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, nós não recebemos vida espiritual, nem bênção nenhuma da parte de Deus. Todavia, unidos pela fé ao Senhor Jesus Cristo, nessa misteriosa união realizada pelo Espírito Santo, os crentes permanecem firmes, andam vigorosos e percorrem a jornada da vida cristã. Nós permanecemos plantados, por assim dizer, frutificando porque estamos em Cristo. Porque Ele é a videira, Ele é o caule principal, de onde toda a seiva vem e alimenta os ramos para que brotem e frutifiquem. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Meus irmãos, ser Jesus a videira verdadeira é um pensamento confortante, é uma instrução bendita. Nós não temos motivos na caminhada, na jornada cristã, em nossa vida, de nos sentirmos desesperados quanto à nossa salvação, imaginando que nunca chegaremos de fato ao céu. Nós devemos meditar sobre esse fato de que nós não fomos deixados para viver por nós mesmos, mas na dependência da videira que é Cristo. Ele é a nossa vida. E se Ele vive, nós viveremos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos em Cristo. E se Ele vive eternamente, nós também viveremos. Nós os ramos viveremos. Porque nós estamos na videira. Meus irmãos, os incrédulos não devem admirar-se da perseverança e da firmeza dos crentes. Porque embora os crentes sejam fracos, a raiz dos crentes está nos céus e jamais morrerá. Nós somos tão fracos, nós somos tão limitados, tão incapazes, mas o caule que nos sustenta, aquele caule principal, de onde flui toda a seiva bendita, toda a força espiritual, está a nos alimentar do céu, tendo Ele nos enviado o seu Espírito, e nós temos vida nele, apesar de todas as nossas fraquezas. Por isso nós perseveramos, por isso você está aqui hoje de manhã, por isso que você, domingo após domingo, semana após semana,
tem estado com Deus, tem se arrependido dos seus pecados, tem lutado contra eles, tem tido vitórias espirituais. Porque você está na videira verdadeira. E dele procede a vida, que te sustenta e me sustenta. Nós não estamos sozinhos. Cristo, Senhor, nos guiará até o fim. Ele nos sustentará, porque Ele é a videira verdadeira. Nós não morreremos, finalmente, eternamente. Nós não morreremos. Nós estamos na videira. Nós devemos olhar para a videira que é Cristo e nos consolarmos. E fortalecermos com essa verdade. Mas Jesus Cristo é a videira, sim, vimos aqui, mas o Pai é o agricultor. Vamos pensar agora aqui, biblicamente, sobre o Pai como o agricultor ou o viticultor, como é chamado, né? O agricultor que cuida da vinha, né? O viticultor. Olha o versículo 2, vamos ler juntos? Versículo 2, o que o Pai faz? Olha a função do Pai como agricultor, leamos. Todo ramo que estando em mim... Todo ramo de Jesus, que é a videira, nós já sabemos que o ramo somos nós, que dizemos estar nele, certo? Os ramos são os discípulos. A videira é Cristo. Na metáfora, e o Pai é Ângela, é o agricultor. Ok? Então olha só o que diz. Todo ramo, ou seja, todo aquele que diz ser meu discípulo, que estando em mim não der fruto, o meu Pai, que é o agricultor, corta, lança fora. E todo o que dá fruto, o meu Pai limpa. Para o quê? Para que produza mais fruto ainda. Jesus já falara da união entre ele e seus discípulos. Ele fala aqui de novo, né? Todo aquele que estando em mim. Ele já havia dito dessa união mística com ele através do Espírito dele que habita em nós. Ele dissera lá em João 14 o seguinte: naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. Então há uma união entre o crente e Cristo, entre Cristo e o seu discípulo. Agora simbolizada pela metáfora da videira e dos ramos. Agora Jesus usa esta metáfora para reforçar uma verdade, uma outra verdade. Que os ramos que não produzem frutos, estando nele, o Pai, que é o viticultor, corta, lança fora. E aqueles que dão frutos, eles passam por uma poda de limpeza, para que produzam mais ainda. Então vamos lá, o Pai, como agricultor, tem duas funções. A de cortar ramos que não produzem, né, os sarmentos que não produzem, os galhos, a madeira que não produz, e limpar aquelas que produzem para que produzam mais fruto ainda. Irmãos, há na viticultura uma poda que hoje em dia é a poda mais comum, chamada poda mista, onde o viticultor ele faz uma observação da videira, ele olha a planta, a videira, e olha quais são os sarmentos, quais são as varas que possuem gemas, que vão brotar, que vão produzir nos próximos 2 anos, e aquelas que não estão mais produzindo nada. E esta poda mista tem por fim eliminar os galhos de madeira que estão ali, os ramos antigos que não vão mais produzir, cortá-los fora e jogar, porque senão eles atrapalham o crescimento dos sarmentos, das varas que produzirão. A ideia é de que eles estão tomando, Lucas querido, espaço ali dos ramos que produzem. Então isso é muito comum na viticultura, essa poda mista. E os galhos, as varas que tem lá as suas gemas, os sarmentos que tem suas gemas, o Pai apenas poda, ele não tira fora, ele não joga o ramo fora, ele poda para que a produção seja melhor. Primeiro então, o Pai, que é aqui Deus, o Pai, que é o agricultor, ele primeiro corta os ramos que não produzem. O ramo que estando em Jesus, diz estar em Jesus, diz estar nele, mas não produz fruto, o Pai arranca, joga fora. O viticultor celestial faz uma poda na qual arranca da videira os ramos secos que não só não produzem,
como também tomam o espaço dos que são produtivos. Então eles prejudicam a videira em dois pontos. Eles não são produtivos, estão ali para nada, e atrapalham os ramos que podem crescer mais, mas por eles estarem ali impedem o crescimento. Então o viticultor corta aquele ramo e joga fora, para que a videira se torne mais frutífera. Assim, os que produzem ramos, ou melhor, frutos, os ramos que produzem frutos, têm mais espaço para crescer e frutificar. Irmãos, qual que é o ensinamento desta primeira tarefa do pai, que é cortar fora? O que nós aprendemos para a vida da igreja? É que existem ramos na videira, ou pessoas que dizem-se ser discípulos de Cristo, que parecem estar unidos a ele, ao caule principal, mas não produzem qualquer fruto. Esses são homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira, porém mais cedo ou mais tarde ficará comprovado que não possuem qualquer união com ele. Um exemplo disso, claramente, dentro do nosso contexto aqui de João, é Judas Iscariotes. Ele foi um ramo que a princípio parecia estar na videira. Ele andou com Jesus, andou com a videira, andou com os outros ramos, que eram os outros apóstolos, só que no momento o pai o cortou. É isso que aconteceu com Judas, como nós vimos. Quando Jesus disse, o que você tem para fazer, faz-o depressa, e ele saiu e era trevas, o pai estava cortando ele da videira. Mas ele dizia estar na videira. Ele dizia ser um discípulo, mas não havia fruto espiritual nenhum. Irmãos queridos, Aline, Jorge, João querido, Alexandre, Joana, nas igrejas, meus irmãos, nós não nos enganemos. Nas igrejas, há miríades de pessoas que professam ser crentes, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal. Não é verdadeira e espiritual, é exterior e formal. Elas estão na igreja, elas vêm na igreja, elas aparentam ser crentes, elas podem até carregar suas Bíblias, mas elas não têm nenhuma vida espiritual dentro delas. Elas não têm a seiva, por assim dizer, da videira dentro delas, a alimentá-las para que produzam frutos. Elas nunca produzem nada espiritualmente. Alguns vão muito além disso, esses falsos ramos. Eles tornam-se membros, participam da ceia do Senhor e se demonstram ativos na obra. E aqui, me permitam um parêntese. Ser ativo, meus irmãos, não ser ativo, um ativista, uma pessoa que faz muito na igreja, que trabalha muito, carrega não sei o que, está envolvido com a sociedade ali, ou com o ministério aqui, ou aparecendo trabalhar. Isso não quer dizer necessariamente de frutificação espiritual. Isso não aponta necessariamente, ou não mostra necessariamente, uma frutificação espiritual. A gente confunde isso. A gente pensa que alguém que faz muito na igreja, está sempre correndo para lá e para cá e tudo mais, é frutífero espiritualmente, e não é. Veja, não quer dizer que o trabalho na obra do Senhor, com a igreja do Senhor, nas programações, então, não faça parte de uma vida de um ramo verdadeiro. Mas isso em si não é espiritual. Okay? Qual que é o fruto do Espírito? Qual que é o fruto que a videira, o agricultor que cuida, que poda, que corta a videira, espera que produzamos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Há muitas pessoas que são ativas na igreja, fazem de tudo, mas não amam seus irmãos, não se dominam, não são mansos e são sempre bélicos, estão sempre a reclamar e procurar briga, não são bondosos, não são pacientes, não estão em paz com Deus porque vivem em pecados, e não têm alegria nas coisas do Senhor, não amam ao Senhor nem ao próximo, antes falam mal do seu irmão. Veja, eles são ativos, estão fazendo coisas, mas não possuem frutos espirituais. Eles estão se enganando e eles serão cortados. Isso aqui é muito importante para nós. Hoje o imperativo é ativismo.
Nós achamos que pertencer a Cristo é estar fazendo coisas. É também, mas é muito mais do que isso. Estar em Cristo é produzir esses frutos. Estar na videira é produzir esses frutos. Então, embora alguns possam ser ativos, falta-lhes algo vital: a graça divina e a obra do Espírito Santo em seus corações. Eles não estão unidos a Cristo, e Cristo não está neles. Sua união a Cristo é apenas nominal e não verdadeira. Eu sou presbiteriano. Eu sou ministro presbiteriano, eu sou pastor presbiteriano. Eu sou diácono. Eu sou presbítero. Eu sou presidente do não sei o quê. Isso pouco importa. Se não houver vida verdadeira, se não houver fruto. Às vezes nós confiamos nessas coisas em títulos, status social. Nós somos isso e aquilo, fazemos isso, somos encarregados disso. Veja, como eu disse, isso é tudo importante, mas está muito aquém de ser a produção de fruto verdadeiramente espiritual. Judas teve parte no ministério. A Bíblia diz, Pedro vai dizer isso, aquele que teve parte conosco no ministério. Judas fez muita coisa. Ele andou muito. Ele foi de casa em casa. Ele anunciou o evangelho, mas nada daquilo de coração. Nada daquilo verdadeiramente. Ele foi cortado. Tais pessoas, como Judas, são como os membros da igreja de Sardes, lembra? A quem Jesus escreve lá no livro de Apocalipse. A esses membros de Sardes, o Senhor fala a eles assim: conheço as tuas obras. Veja, eles lá em Sardes tinham obras. Que tens o nome de quem vives, mas estás morto. Você parece alguém que tem vida. Está sempre correndo para lá e para cá. Mas você está morto. Só apenas tem ativismo. Mas não tem nada espiritual dentro de você. Não tem o fruto do Espírito. Esse tipo de crente é apresentado na figura dos ramos da videira, que não produzem frutos. Inúteis e desagradáveis a Deus e à sua igreja. Esses ramos servem apenas para serem cortados e queimados, pois nada recebem da seiva do caule e por isso não produzem fruto algum. Assim ocorrerá no último dia, irmãos, com os crentes falsos, com os ramos infrutíferos. Seu fim será sua eterna condenação. Irmãos, muitos evangélicos vão para o inferno, sabia? Muitos evangélicos irão para o inferno. Nós não queremos crer aqui, mas talvez aqui dentre nós, alguns também irão para o inferno. Não existe na videira os ramos que não produzem? Talvez haja entre nós pessoas que nunca pertenceram a Cristo, nem nunca pertencerão. Muitas das pessoas que você conhece, como evangélicos, irá para o inferno. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, não poucos, muitos os que entram por ele. Será que nós somos os ramos que nunca produzem nada espiritual? Que a vida continua a mesma coisa? Estamos sempre falando mal dos nossos irmãos, sempre murmurando contra a providência divina, sempre buscando a glória própria. Será que nós somos esse tipo de ramo? Irmãos, se nós formos, nós seremos cortados e lançados ao fogo. Esses ficarão eternamente separados da companhia dos verdadeiros crentes. E à semelhança dos ramos secos e inúteis, serão lançados no fogo eterno. Por fim, meus irmãos, esses ramos que não produzem, não importando o que eles pensam agora, descobrirão que existe um verme que não morre e um fogo que não se apaga. Porém, meus irmãos, há outra função, e eu termino aqui nosso sermão,
Domingo que vem nós continuamos nesse texto, se Deus permitir. Há uma outra função que o pai exerce como agricultor. Lembram-se que ele corta e arranca fora todo o ramo, toda a vara que não produz fruto. Mas ele tem outra função, o viticultor, que é o pai. Ele limpa e poda todo aquele que produz fruto, para que produza mais ainda. Veja aí o versículo que nós lemos, o versículo de número 2. Todo ramo que estando em mim, vamos ler juntos? Todo ramo que estando em mim não der fruto, e todo o que dá fruto, ele limpa. O viticultor, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o dono da vinha, para que dê mais fruto ainda. Irmãos, na poda mista, como eu disse, há a poda de limpeza, né? A poda que limpa a vide, a videira. O galho, a vara que passa por essa poda de limpeza, ela não é cortada e lançada fora, como nós vimos no primeiro caso. Ela é podada para que dê mais fruto ainda. Nenhum ramo que produz fruto é lançado fora. Entretanto, ele também não é poupado de ser aparado pelo Pai. Ele passa por uma poda, não de destruição, mas de aperfeiçoamento. O Pai tem o seu propósito amoroso de nos fazer dar mais frutos ainda. Porém, o procedimento, Karina, minha irmã, da poda é doloroso muitas vezes. A poda é um corte muitas vezes doloroso, mas é o corte, é a disciplina para que nós produzamos mais frutos, para que nós sejamos mais perfeitos, para que nos pareçamos melhor, mais com a videira, mais com Cristo Jesus. A ideia aqui de Jesus Cristo, ela é replicada, por assim dizer, pelo escritor aos Hebreus, lá em sua carta aos Hebreus. Eu vou ler para vocês. Olha como se parece essa ideia de poda dolorosa para que o crente produza mais fruto ainda. Olha só. Ora, diz o escritor aos Hebreus, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção, a poda que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige, poda, poderíamos ler, a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que vocês perseveram, e Deus vos trata como filhos, ou como ramos que produzem. Pois que filho há que o pai não corrija? Ou que ramo produtivo que o agricultor não pode? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, ou Deus nos poda para que demos mais frutos. Toda disciplina ou toda poda, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, as provações e sofrimentos. Mas, ao depois, produz fruto. Daí a ligação com videira, aqui no texto de Hebreus, porque o sofrimento produz fruto. A poda para que produza mais fruto. Daí a ligação entre os dois textos, com o mesmo princípio, a mesma verdade. E aí diz, produz fruto, o sofrimento, na mão de Deus, na vida do crente, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele ou por ela exercitados. Fruto de justiça. E aqui eu termino o sermão de hoje. As provações são a poda, ou o instrumento pelo qual nosso Pai, o agricultor celestial, nos torna mais frutíferos, mais santos, segundo a sua vontade. Irmãos, por meio das provações que Deus nos envia como seu povo, Ele mesmo desperta-nos a virtudes que estavam anteriormente passivas e fazem com que nós sejamos capazes de suportar a vontade dele tão bem quanto fazê-la. Por exemplo, vamos supor, você não estava desenvolvendo em você o dom celestial da paciência, o fruto do Espírito da longanimidade. Aí Deus lhe manda uma provação, alguém que está lhe perseguindo.
alguém que está, de fato, te prejudicando no seu trabalho. Na sua casa, um filho que está lhe dando uma dificuldade, uma tribulação. Seu marido que não está lhe amando como deveria, ou a sua esposa que não lhe respeita. Deus, através dessas coisas, desta poda, está te aperfeiçoando para que você produza fruto. No caso, paciência. Às vezes você não está buscando ao Senhor, não está lendo a sua palavra, não está gastando tempo com oração. Aí Deus, na sua empresa, anuncia lá na providência dele um corte entre os funcionários. E você é um deles. Quando estava tudo bem, quando não tinha anúncio de corte, você tinha se esquecido de Deus. Você estava fraco. Mas Deus, como poda, na providência dele traz um contexto em que você fica abalado. E você então, pela graça de Deus, por meio de sua providência, vai a ele em oração. E lendo a Bíblia, você aprende que não deve buscá-lo só nesses momentos, embora foram aqueles momentos que te levaram à Bíblia. Mas você aprende lá mais do que você esperava, e dá mais frutos ainda. Você aprende que deve buscar o Senhor sempre, na bonança também. E você se arrepende que na bonança você não tenha buscado. E pede a Ele graça agora, na hora do aperto, para que Ele tenha misericórdia de ti. E você está produzindo mais frutos ainda. Não só dependência na hora do aperto, mas gratidão na hora da bonança. Tudo isso por conta da poda. Às vezes Deus envia uma enfermidade. E você vê que você é tão frágil, tão passageiro. E você começa a pensar no céu, na vida eterna. E você vai morrer. Se Cristo não voltar antes, mais cedo ou mais tarde. Hoje ou amanhã. E você começa a pensar nisso. E o médico diz que a sua enfermidade não tem cura. E você tem que se preparar. Deus te podando para algo superior. Infinitamente superior. Para que você seja em tudo como Cristo. Mais parecido com Ele. Veja, nosso Pai amoroso, o viticultor que se importa com os ramos, sabe onde corta. Melhor do que ninguém. Estava vendo um vídeo, essa semana passada, sobre viticultura, né? Para preparar para o sermão. E é interessante e belo ver o cuidado dos viticultores, né? Trabalhadores da vinha. Eles têm lá a tesoura, tem uma espécie de serrote. Eles vão fazer algo na vinha, eles desinfetam, passam, limpam várias vezes, para que nenhum fungo, nenhuma bactéria que porventura poderia possuir a tesoura ou o serrote, passem para a vinha. Todo o cuidado do viticultor em tratar da vinha. Se os homens têm esse cuidado com aquilo que amanhã está ali e depois é lançado no fogo, nosso Deus não terá cuidado conosco onde corta? Onde Ele corta? Certamente Ele terá. Para que você e eu produzamos mais frutos ainda, Rosinha. Para que nós produzamos mais frutos ainda. Confiemos em Deus, o grande agricultor, que cuida de sua vinha, como cuidará de cada um de nós, seus ramos, os ramos de seu Filho bendito. A videira é verdadeira. Domingo que vem nós continuamos, com a graça de Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos.